por esse momento precioso de comunhão. Somos gratos a Ti pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada criança que o Senhor trouxe nesta manhã. Senhor, e a minha oração é que todos saiam daqui tocados pelo Senhor. E queremos nesta manhã, te pedimos, Senhor Espírito Santo, vem nos ensinar nessa manhã. Vem falar com cada um como Tu queres. Só Tu, Senhor, conhece o coração de cada um. Por isso eu te peço, fala conosco, fala com cada um como Tu queres nesta manhã. Senhor, somos gratos a Ti pela vida do Pedro. Somos gratos a Ti, Senhor, por ele estar se colocando na brecha nessa manhã. E nós reconhecemos que somos pó, que dependemos totalmente do Senhor, que de nós mesmos não temos nada, mas cremos, Senhor, que Tu pode nos usar como instrumento. E assim o Teu Filho está aqui, crendo, Senhor, que pode ser porta-voz do Senhor nesta manhã. Por isso eu te peço, usa ele como Tu queres nesta manhã. Que ele venha falar aquilo que Tu queres. Revela para ele a Tua vontade nessa manhã sobre as nossas vidas. E fala conosco. Queremos Te ouvir, Espírito do Senhor. O nosso coração clama. Pai, em nome de Jesus, desde já, Senhor, nós repreendemos todo e qualquer impedimento. Eu ordeno em nome de Jesus que Satanás saia desse lugar com toda distração, com todo sono, com toda canseira, com todo o seu mal, em nome de Jesus. E que nada venha impedir o Senhor de agir nessa manhã. Senhor, fica à vontade. Dá-nos liberdade total para o Senhor agir nessa manhã. Este lugar é Teu. A nossa vida, Senhor, é Tua. E nós queremos ser tratados por Ti nessa manhã. Fala conosco como Tu queres, não para massagear o nosso ego, mas fala para nos corrigir, para nos ensinar. Senhor, porque queremos na Tua volta estarmos preparados para encontrar contigo. Por isso eu te peço e já te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, irmãos, graça e paz. Podem sentar. Eu mandei as lições aí o Gerando colocou no grupo, acho que os irmãos já receberam. Quem está nas redes sociais aí. Algumas pessoas nos visitando, né, nessa manhã. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu lar. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo a adorar conosco. Seja bem-vindo a ouvir a palavra, a participar do estudo da palavra de Deus. Amém? Queridos, na semana que se passou, estudo anterior, nós estudamos já sobre esse tema, a importância da palavra de Deus, de estarmos firmados na palavra de Deus, como a palavra de Deus deve ser lâmpada para os nossos pés, como diz lá o Salmo 119, que a palavra deve ser lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Isso serve para todos nós, adultos, jovens, idosos. A palavra tem que ser luz, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós estudamos que Jesus falou que quem guarda a sua palavra meu Pai, que é Deus, o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Ou seja, o Senhor Jesus também, já no Novo Testamento, falando sobre isso,
se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Deus está dizendo que Ele quer fazer morada em nossas vidas, mas precisamos amá-lo, guardar a sua palavra. E aí Ele virá morar em nossas vidas. Vivemos num momento muito difícil da história. Problemas dos mais diversos, desafios dos mais diversos, circunstâncias das mais variadas acontecendo, surpresas desagradáveis das mais variadas, coisas espantosas nós temos visto com os nossos olhos nos nossos dias. E mais do que nunca nós precisamos de Deus em nossa vida, porque só Ele é o refúgio, só Ele é o esconderijo adequado para proteger o ser humano. Só em Deus nós vamos ser protegidos e guardados, como diz o Salmo 91. Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo vai descansar à sombra do Onipotente. Só há um lugar seguro nesse mundo, na presença de Deus. Só há um lugar seguro. Seja você jovem, seja você adolescente, seja você adulto, seja você idoso, não importa. Só há um lugar seguro nesse mundo, para todas as áreas, materialmente, espiritualmente, emocionalmente. Só há um lugar seguro na presença de Deus. Mas para nós termos Deus conosco, nós precisamos conhecer sua palavra e seguir seus conselhos. Ele disse: se alguém me ama, guardará minha palavra. Meu Pai o amará, Deus o amará, e viremos para ele, para essa pessoa, e faremos nele morada. Não adianta deixar a Bíblia no Salmo 91 nas nossas casas, se nós não conhecemos a palavra de Deus e não seguimos as suas instruções. Ele diz: se você me amar e guardar a minha palavra, meu Pai, que é Deus, vai amar você, e nós iremos para você e vamos morar com você, vamos estar com você. Hoje nós vamos ver a história de duas famílias. Eu intitulei inicialmente essa lição lá em casa, quando mandei para vocês, as consequências de ignorarmos a palavra de Deus. Mas acrescentei mais algumas coisas aqui, as consequências ou os resultados da palavra de Deus na vida de duas famílias. Os resultados, os efeitos trazidos da palavra de Deus na vida de duas famílias cristãs. Famílias cristãs. E nós vamos ver resultado totalmente diferente. Uma família totalmente abençoada. E nós vamos ver uma outra família totalmente arruinada. E a diferença disto: duas famílias cristãs. As duas estavam na igreja, iam à igreja. Uma era de sacerdotes, que Deus tinha, o sacerdote Deus tinha chamado, escolhido lá no Velho Testamento para cuidar da igreja. No Velho Testamento a figura do sacerdote era o intermediário. O que o sacerdote fazia? O sacerdote era colocado no templo para cuidar das coisas de Deus no templo, receber as pessoas, os pedidos das pessoas, levar os pedidos para Deus, receber os sacrifícios e as ofertas trazidas pelas pessoas e oferecer para Deus. Naquele tempo a pessoa não podia falar diretamente com Deus. No Velho Testamento a pessoa não podia falar com Deus diretamente. A pessoa tinha que ir ao sacerdote, levando sacrifícios, levando ofertas, e o sacerdote pegava aquelas ofertas, ofertas de sacrifício de animais, ofertas de várias coisas, e ele recebia da pessoa e sacrificava, apresentava para Deus, seja para perdão dos pecados, seja para agradecimento das coisas que as pessoas recebiam. Esse era o trabalho do sacerdote: receber as coisas das pessoas, os sacrifícios,
receber as ofertas e apresentá-las a Deus, receber os pedidos das pessoas, apresentar a Deus e receber a orientação de Deus e a palavra de Deus e levar para as pessoas. Então o sacerdote fazia o trabalho de intermediário entre Deus e o homem. Hoje não precisa mais essa figura, porque essa figura hoje é representada pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso que lá em Hebreus fala que Ele é o sumo sacerdote, colocado por Deus de uma vez para sempre agora, para ficar intercedendo por nós, entre nós e Deus. A primeira família, a família de Eli, que era a família dos sacerdotes, isso está lá em, nós vamos ler 1 Samuel capítulo 2, versículo 21 a 36, se você não tem a visão, tem a Bíblia, abra a Bíblia. A primeira história é da primeira família, a família de Eli. Eli era o sacerdote, ele fazia esse papel na igreja, ele cuidava da igreja. A igreja lá do povo de Israel estava na cidade de Siló, ficava no local só, e quem quisesse buscar a Deus tinha que caminhar até aquele local. Normalmente ficava no centro do país, para que as pessoas pudessem, de todas as partes do país, ir para lá, buscar a Deus. E Deus tinha instituído várias coisas a ser feitas, inclusive pelo menos uma vez por ano, que as pessoas fossem até o templo, levar suas ofertas, levar seus sacrifícios para Deus. E nós vamos ver que essa primeira família, elas moravam dentro da igreja, elas não tinham muita dificuldade. A outra família, a gente vai ver que eles moravam numa fazenda, no campo, muito longe. E ele, uma vez por ano, a outra família pegava os filhos, os sacrifícios, e eles iam para Siló, para o templo, levar para adorar a Deus, para agradecer e para também levar sacrifícios e ofertas pelos seus pecados. Mas vamos ver a história da primeira família, a família dos sacerdotes, Eli. Eli tinha 2 filhos, que também eram sacerdotes. Eli era sacerdote, e os seus 2 filhos eram também sacerdotes. Vamos ver o que a Bíblia fala da história deles. Era, porém, Eli um homem muito velho, e tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e ele ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o povo de Israel, de como se deitavam com as mulheres, que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E ele disse aos seus filhos: por que vocês fazem tais coisas? Ouço de todo esse povo os vossos malefícios. Filhos meus, porque não é boa essa fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, os juízos o julgarão. Mas pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas os filhos de Eli não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor queria matá-los. E o jovem Samuel, agora a Bíblia aqui fala, no meio da história de Eli, fala da família de Samuel, começa a falar alguma coisa de Samuel, fala que o jovem Samuel, crescendo, fazia-se agradável assim para com o Senhor, como para com os homens. E veio um homem de Eli, veio um homem de Deus a Eli, Deus manda um profeta, ir até o sacerdote Eli e dizer algumas coisas para eles. E olha o que Deus diz a Eli. E disse, o homem disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade a casa do teu pai, estando vocês ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu não escolhi de todas as 12 tribos de Israel, a sua tribo para ser sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, acender o incenso, trazer o efode perante mim, e dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos que ordenei na minha morada? E tu honras mais os teus filhos do que a mim, para encordares do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel: na verdade,
eu tinha falado que a tua casa e a casa do teu pai andariam perante mim perpetuamente. Perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, longe de mim vocês andarem perpetuamente diante de mim. E por que longe de mim? Porque os que me honram, eu honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cortarei o teu braço, o braço da casa do teu pai, para que não haja mais ancião algum na tua casa, e verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. Consumir os olhos, aliás, o homem, porém, a que eu não desarraigar do meu altar, será para consumir os olhos, para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. Ou seja, Deus está dizendo que os filhos dele não iam chegar à velhice, iriam morrer jovens. E isso te será por sinal, a saber, o que acontecerá pelos dois filhos, Ofni e Finéias, que eram os sacerdotes também, junto com ele. Deus diz, ambos morrerão no mesmo dia, e eu vou levantar, vou suscitar para mim um sacerdote fiel, que proceda segundo o meu coração, segundo a minha alma, ou seja, segundo a sua vontade, segundo a sua palavra. E eu edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que restar da tua casa, da casa de Eli, virá inclinar-se diante dele, desse novo sacerdote, inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá, rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que eu possa comer um pedaço de pão. Amém? Queridos, a primeira história é a história de Eli. Deus começa falando, olha, escolhi a tua família. Deus tinha escolhido lá, quando tirou o povo do Egito, há muitos séculos atrás, tinha separado Israel, eles tinham 12 tribos, era dividido em 12 tribos. Como o Brasil, nós somos 27 estados. Podia ser 27 tribos. O povo de Israel, a nação de Israel, era dividido em 12 tribos, que representava cada um dos filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos. Cada filho dele constituiu no futuro uma tribo. E Deus escolheu, dentre essas 12 tribos, uma tribo para cuidar só das coisas da igreja, só do ministério sacerdotal. E Deus deu várias regras, várias leis, vários princípios sobre o culto, sobre a adoração, sobre o tabernáculo, sobre o sacrifício, como que era para fazer. E Deus escolheu essa tribo, e Deus havia dito, inclusive para Moisés, depois para a tribo de Levi, vocês vão ser os sacerdotes perpetuamente, vitalício, que vai passar de pai para filho, vocês vão cuidar das minhas coisas. Mas de repente, Deus chega para essa família que agora eram os sacerdotes, Eli e os seus 2 filhos, e Deus disse, eu tinha prometido que vocês seriam sacerdotes para sempre, mas agora, longe de mim tal coisa. Não, eu estou retirando essa palavra. Porque os que me honram, eu honrarei, mas os que me desprezam serão desprezados. Querido, significa que mesmo que nós tivermos a bênção de Deus, mesmo que nós tivermos as promessas de Deus, mesmo que Deus falar um monte de coisa para mim e para você de bênçãos, se nós sairmos fora do projeto dele, ele vai retirar todas as bênçãos. Ele vai retirar todas as promessas. Essa família era uma família abençoada, era uma família escolhida para ser uma família tremendamente abençoada. Mas Deus está dizendo, a maneira que vocês estão se comportando, não estão ouvindo a minha palavra, eu vou retirar todas as promessas que eu fiz para você.
Queridos, essas duas famílias que nós vamos estudar hoje, elas continuam até hoje. O Brasil e o mundo têm essas duas famílias. Uma que segue a Deus, adora a Deus e caminha com Deus. E outra que até vai na igreja. Às vezes até está dentro da igreja. Mas só está na igreja para receber, para buscar, para satisfazer seus interesses. Só está na igreja ou só procura a Deus quando está precisando de alguma coisa. Os filhos de Eli estavam lá com Eli, sacerdotes, eles estavam lá para ministrar, serviço de Deus. Eles foram colocados lá para ministrar, para interceder entre Deus e o povo, e receber as orientações de Deus para o povo e entregar, e para praticar a palavra de Deus e ensinar o povo a andar pela palavra de Deus. Mas eles estavam andando tudo errado. A Bíblia diz que para começar, os sacerdotes estavam deitando com todas as mulheres, se deitando com todas as mulheres que vinham para a igreja. Começa por aí. Estavam praticando adultério com as mulheres que vinham para a igreja. E eram os sacerdotes que estavam lá para ensinar o caminho certo. Além disso, o que eles faziam? Havia instruções sobre como fazer com os sacrifícios. As pessoas chegavam com ofertas de animais. Como é que funcionava naquele tempo? As pessoas pecavam. Ele não podia falar para Deus, confessar os seus pecados e pedir perdão e pedir que Deus purificasse, como é hoje. Você pode falar com Deus, confessar os seus pecados, porque Jesus veio, morreu por nós na cruz, e agora Ele fez um sacrifício eterno já por nós, e nós podemos chegar direto a Deus no nome de Jesus. Eu tenho que ir a Deus no nome de Jesus, porque Ele agora é o sumo sacerdote que intercede entre eu, você e Deus, é Ele que intercede. Mas hoje nós podemos chegar para Deus no nome de Jesus e dizer: Deus, eu estou aqui no nome de Jesus Cristo, entendo que Jesus morreu por mim na cruz para perdoar os meus pecados, tirar os meus pecados, mas eu errei, fracassei, pequei, eu estou aqui, eu quero ser perdoado, perdoa os meus pecados. E Deus perdoa quando a gente faz isso de verdade. Mas naquele tempo o ser humano podia fazer isso. O que ele fazia? Ele pegava animais, cordeiro, boi, ovelhas, e levava lá no templo. Se ele morasse 500 quilômetros, não tinha caminhão, não tinha avião, não tinha carro, era de cavalo. Ele pegava esses animais, saía caminhando dias, meses, até chegar no templo, para oferecer esses animais. Queridos, imagine como era o tempo antes da graça de Jesus, da lei. Era muito difícil. Você tinha que preparar os seus animais durante o ano. Não podia ter mancha, não podia ter nenhum defeito, o animal tinha que ser perfeito, e a pessoa tinha que caminhar até ao templo. Se fosse lá em Brasília, por exemplo, nós estamos aqui no Brasil. Brasília está mais ou menos no meio do Brasil. Se você morasse lá no Rio Grande do Sul, que é o último estado, você tinha que pegar o seu animal lá e subir até chegar aonde estava o templo. Nem que você gastasse 2 meses, 3 meses para ir, mais 2 ou 3 para voltar. Você tinha que ir. Isso era o culto. Por isso as pessoas iam uma vez por ano, porque era muito difícil. Mas o sacerdote aqui, Eli e os seus filhos, eles não tinham esse problema, eles estavam dentro do templo. Mas ao invés de estar dentro do templo para adorar e servir, eles estavam lá para usar das coisas do templo em benefício próprio. Usar das coisas do templo em benefício próprio. Fazendo tudo errado, praticando pecado com as pessoas, com as mulheres. E quando chegava o sacrifício, ao invés de eles fazerem como Deus ensinou, o que eles faziam? O ensino era: o sacerdote pega o sacrifício, imola o animal em cima do altar, queima o animal, tira uma parte para você, mas o melhor tem que ficar para Deus. Você tira o melhor para Deus, sacrifica para Deus, depois o resto você leva para sua casa, é o seu alimento. O que eles faziam? Invertiam tudo. A palavra de Deus entrava aqui, saía aqui. Pouco importa o que está escrito. O que eles faziam? Chegavam para as pessoas que ajudavam ele: ô fulano, tira um pedaço aí do cupim.
tira um pedaço aí da picanha, tira um pedaço aí da carne de primeira aí, tira agora e assa para mim porque eu quero comer. E a pessoa dizia, não, mas primeiro para Deus, vamos fazer o sacrifício, depois você vai cuidar da sua comida. Ele ameaçava bater na pessoa, espancar a pessoa, oprimir a pessoa, e obrigava a pessoa imediatamente pegar a carne, assar para ele. Eles faziam o sacrifício de qualquer jeito. Eles estavam lá para se servir. Queridos, esse tipo de família, o Brasil está cheio, o mundo está cheio de gente que recebe todas as coisas de Deus, mas recebem, só pensam neles, só querem para eles, não estão nem aí com Deus. E recebe o que? A começar pela vida, que é uma dádiva extraordinária. E o ser humano não tem a humildade para reconhecer a grandeza do Deus que nos criou e nos formou. O G leu aqui no começo o texto falando quem é Deus, o que Ele criou. Criou todo esse planeta e criou as nossas vidas. E Ele, além de nos criar, nos mantém vivos. O dia que Deus cortar o meu fôlego de vida e o seu, nossa vida cessa e nós vamos embora. Porque a nossa vida está na mão deles. A minha, a sua e a de todo o planeta. A Bíblia diz que é Ele que sustenta nossas vidas. Então, a começar, a primeira dádiva é a nossa vida. Mas Deus não só dá a vida, Deus dá a saúde, Deus dá o trabalho, Deus dá o lar, Deus dá a sabedoria, o conhecimento para a gente ganhar dinheiro, para a gente aprender profissões, desenvolver profissões e atividades, ganhar dinheiro. Sabedoria vem de Deus, capacidade vem de Deus. Deus nos dá uma família para juntos trabalharmos e juntos construir as coisas. Mas tem muita gente, tem muitas famílias que Deus é só para buscar, usufruir, receber, agradecer nada, obedecer nada, ouvir sua voz nada. E qual foi o resultado dessa família? Deus manda o profeta dizer para ele: eu tinha dito que vocês estariam perante mim perpetuamente e abençoá-los perpetuamente. Longe de mim tal coisa, porque os que me honram eu honrarei, mas os que me desprezam serão desprezados. Deus é bem claro: aqueles que o honram, o obedecem e o servem, Ele vai honrar, mas aqueles que o desprezam serão desprezados. Querido, muitas vezes nós temos que correr atrás da bênção, porque nós não estamos andando no propósito. Quem está no propósito não precisa correr atrás de bênção, porque quem está no propósito, a bênção já vem automaticamente. Foi Jesus quem disse: buscai o reino em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. O reino é Deus, sua palavra, sua justiça, sua vontade, seu projeto. Buscai o reino em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando eu trago Deus para a minha vida, quando eu tenho Deus na minha vida, o resto vem por consequência, porque Deus é dono de tudo, queridos. Eu trago a saúde, eu trago a cura, eu trago a provisão, eu trago a alegria, eu trago a paz, porque Deus é tudo isso. E quando a gente sai em procura das coisas, é porque o dono de tudo isso, que devia estar aqui dentro de nós, o Deus Todo-Poderoso, Ele foi embora, porque nós o desprezamos. Ele foi embora, e a gente está vazio, correndo por aí, procurando as coisas, porque o lugar de Deus está vazio, e só Ele satisfaz. Só Jesus Cristo satisfaz. Só Deus nos satisfaz. E Deus fala uma coisa muito dura para ele: vai vir dia que eu vou cortar o braço da sua família. Não vai existir mais ancião na sua casa, não vai ter mais velho, vai morrer todo mundo novo. Porque tem pessoas, tem famílias que as pessoas morrem todas novas, não chegam à velhice. O que será? Deus disse para Eli, nós não podemos julgar ninguém, mas Deus está dizendo, falou para Eli que, em razão da vida que eles estavam vivendo, de pecado e de desobediência, não haveria velho na casa deles. Iam morrer todo mundo jovem. Verás o aperto da morada de Deus,
No lugar do bem que eu tinha falado, eu não vou trazer bem, vou trazer problema, vou permitir o problema. O homem que eu não desarraigar do meu altar, aqui está falando do sacerdote, os que ainda ficarem no sacerdócio, vai ser para consumir seus olhos, vai trazer problema para você. Eles vão consumir os teus olhos, entristecer a tua alma. E toda a multidão da tua casa vão falecer quando chegarem à idade varonil, à idade de jovem. E eu vou levantar um sacerdote fiel que proceda segundo o meu coração, segundo a minha alma, ou seja, vou levantar uma outra família fiel que proceda segundo o meu coração, segundo a minha vontade, segundo o meu propósito, segundo o meu projeto, para que eu vou edificar uma casa para ele, uma casa firme, e andará para sempre diante de mim. Deus está procurando pessoas para construir uma casa firme, para andar diante de Deus. Amém? Deus está procurando famílias para andar com Ele, e Ele quer construir uma casa firme, uma casa sólida, uma casa vitoriosa, uma casa maravilhosa. Deus está procurando, mas quem não andar com Ele, Ele está cortando, Ele está tirando. Nós vimos aqui, eu vou substituir, e eu vou levantar um outro, que vai fazer a minha vontade. Agora, esse último versículo é muito forte, queridos. Aquele que restar da tua casa, Eli, se restar alguém, virá inclinar-se diante desse que eu vou levantar. Vai se inclinar, vai se ajoelhar para quê? Para pedir uma moeda de prata e um bocado de pão. Olha a situação. Olha a situação, queridos. A pessoa vai estar numa miséria total, que vai pedir para o que está caminhando com Deus, me ajuda, rogo-te que me ache um serviço aí no ministério sacerdotal, para que eu possa comer um pedaço de pão. Eu estou necessitado. Queridos, quantas pessoas necessitadas, não só do pão físico, cotidiano, passando fome mesmo, mas tem gente também precisando do pão espiritual, morrendo espiritualmente, porque rejeitaram a Deus, rejeitaram a sua palavra, e foram cortados, e Deus foi embora, e eles ficaram vazios, e Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Sem mim, vocês são um galho seco de árvore, que quando a gente corta e joga no chão, daqui a um mês, ele já está todo seco. Sem Deus, nós somos um galho seco. Então essas duas famílias existem no Brasil, no mundo. Resumindo, os filhos de Eli foram escolhidos para ministrar perante o Senhor, mas eram homens perversos, viviam no pecado, e seu pai não os repreendeu severamente para que mudasse a conduta. Tampouco tomou medida para afastá-los do templo diante da vida pecaminosa que viviam. Vocês viram no texto aí que o pai deles chegaram para ele e falou, o pai dele chamou eles, falou, meu filho, eu estou ouvindo aí um monte de gente falando mal de vocês, o que é isso? Queridos, na nossa casa, nós somos responsáveis por educar os nossos filhos e ensiná-los. E vai ter hora que vai ter que repreender severamente, duro. Não é só aquela conversinha, meu filho, para com isso. Queridos, às vezes eu vejo, essa semana mesmo eu estava num lugar, esperando no consultório, e uma mãe com um filho pequeno ainda, uma filha pequena, uns 2, 3 anos, a filha pegava a mão dela e dava um tapa no rosto da mãe dela, chegava a estralar, ficava vermelho. E a mãe, fulana, para com isso, minha filha. E ela olhava assim, parava um pouquinho, daqui a pouco, pá! Queridos, ele fazia assim, os filhos destruindo tudo, e ele falava para o filho dele, meu filho, para com isso, querido. E Deus chega duro desse jeito. Queridos, tem hora que nós vamos ter que nos posicionar do lado de Deus, se nós queremos Deus. É menino, ou você muda, primeiro, você não é mais ministro aqui, você não vai fazer mais nada. O dia que você se consertar e mudar de vida, você volta para fazer alguma coisa para Deus. Isso aqui não é brincadeira. Acabou. Você não vai fazer mais nada. Atitude dura, queridos.
Mas não. E a Bíblia diz que essa família toda pagou um preço tremendo, porque os filhos eram rebeldes, mas o pai não corrigiu. Agora, queridos, e a outra família? Tem uma outra família aí, chamada a família de Samuel, que nós já lemos aí um pedacinho da história dele. Capítulo 3 de 1 Samuel, diz que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. Deus não falava mais com o povo, a palavra dele era de uma valia, era de um valor extraordinário, porque ninguém ouvia mais Deus. Deus se retirou. A presença de Deus não estava mais lá. O templo estava lá, a igreja estava lá, os sacerdotes estavam lá, a arca estava lá, mas Deus não estava mais lá. Deus não estava mais lá. E a situação era degradante. Mas diz que o jovem Samuel servia ao Senhor ali junto com Eli, no meio dessa família pecaminosa, desastrada, destruída. Tinha um jovem, adolescente ainda, no meio deles, que a Bíblia diz no capítulo 3, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia, era rara, e não havia visão, Deus não falava com o povo. Mas a Bíblia diz que esse menino restaurou a manifestação de Deus, esse menino restaurou a visão, era um adolescente ainda, vivendo num ambiente de pessoas hipócritas, pecadoras, falsas. Por que Samuel, de repente, trouxe a presença de Deus de volta? Por quê? Vamos estudar essa família. Quem que era Samuel? Quem que era a família dele? Quem que era Samuel? Quem que era a família dele? O capítulo 1 de Samuel capítulo 1, fala da família de Samuel. Diz que o pai dele se chamava Eucana. Houve um homem de Ramataim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. E esse homem tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. E ele subia, pois esse homem, da sua cidade, de ano em ano, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali o sacerdote do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Essa família de Samuel nasceu de Eucana e de Ana. E a Ana era estéril, e a Bíblia começa contando a história aqui, que ela não tinha filhos. Ela não tinha filhos. Mas preste atenção, esse homem, pai de Samuel, Eucana e a Ana, subiam todo ano, iam ao templo. Para quê? O que eles faziam? O que diz a Bíblia aí? A sua Bíblia? Adorar e sacrificar. Os sacerdotes estavam lá, ao invés de adorar e sacrificar, estavam o quê? Se beneficiando e fazendo coisa errada. Mas esses aqui, eles iam para lá, inclusive eram esses sacerdotes que ministravam para eles, fazendo tudo errado. Eles não estavam preocupados. Esse aqui, o Eucana e a sua esposa, não estavam preocupados com a situação degradante da família de Eli. Eles se mantinham fiel a Deus. Amém? Nós vivemos em um tempo que as pessoas estão vivendo tudo errado. Há milhões de famílias tudo errado. Mas nós somos chamados para seguir a Deus, para adorar a Deus, para sacrificar a Deus, para ministrar para Deus. Ele era assim, a família dele era assim. E ele ia, diz a Bíblia que ele ia todo ano com a sua família. Não sei qual era a distância, mas ele viajava, levava os animais, preparava tudo e ia com as suas famílias. E a Bíblia conta uma história interessante aí, logo depois, que fala que ele levava um sacrifício para a primeira mulher, para
a Penina, porque a Penina tinha filhos, mas a Ana não tinha filhos, chorava, pedia filhos, reclamava com ele, porque ela não tinha filhos. E a Bíblia diz que quando ele ia lá no templo, ele oferecia um sacrifício para Penina, mas para Ana ele oferecia 2. O que ele estava dizendo? Deus, responde a minha esposa. Deus, olha para o pedido dela, olha para a necessidade dela. E todo ano ele ia para lá. Queridos, mesmo sem ter resposta, a Bíblia diz que todo ano ele ia para adorar e ele ia para sacrificar. Queridos, veja bem, era uma família que não ia para buscar, eles iam para levar para Deus. Você está entendendo? Era uma família que ia para cultuar, levar adoração e sacrifício. Mas nós fazemos o quê? Será que a gente tem vindo para Deus, para a igreja, para adorar e sacrificar, oferecer nossos agradecimentos, nossos louvores? Ou nós estamos vindo para a igreja só para buscar? Quando você vem à igreja, você dobra o seu joelho aqui, você ora. E depois, a primeira parte do culto, que é oração, que é louvor, que é para adorar, que é para sacrificar. Qual é o sacrifício hoje? Fruto dos lábios que confessam o seu nome, é louvor, é adoração, é cantar, é orar, é falar para Deus, é ministrar. O que você está oferecendo? Como é que está a adoração? Aqui, na casa de Deus. Você vem para adorar ou você vem só para buscar? Você louva junto com os outros? Você adora? Você sabe quem é Deus? Você ministra para Ele? Você traz coisas para Ele? Porque você sabe que depois a resposta virá na sua casa. O reino, você está buscando o reino, as demais coisas vão ser acrescentadas. O problema que você tanto está chorando e lamentando, Deus tem resposta, como teve resposta para Ana. Ela continuou orando e eles continuaram indo para a igreja nesse lugar tão corrompido. As pessoas estão corrompidas, mas eles faziam a parte deles. Eles iam para a igreja adorar, eles iam ministrar, eles iam louvar a Deus. E qual foi o resultado? No final do capítulo, a gente vê que Deus ouviu a oração de Ana e deu um filho para ela. Deus ouve a oração de Ana e dá um filho para ela. E sabe o que ela fez? Sabe o que ela fez? Ela tantos anos buscando esse filho, quando Deus dá o filho, ela doou para Deus. Ela doa o filho para Deus e fala: Senhor, eu vou levar para o templo, porque eu quero que ele fique lá no templo, que ele te sirva, que ele seja um servo teu. E ela pega o seu único filho que ela orou tanto, entrega para Deus. Entrega para Deus. Queridos, essa família ia sacrificar e adorar a Deus, mesmo no meio de um ambiente perverso. Segundo, Samuel foi fruto das orações de sua mãe. Ou seja, era uma família que orava. O seu ministério foi resultado da entrega de sua vida a Deus por sua mãe, logo após ser desmamado. Imagina você criar um filho que você orou tanto, nunca teve. Imagina um bebezinho, depois de desmamar, você pegar ele lá no templo, não sei quantos meses ela caminhou para levar esse menino lá, e ela deixou lá para Deus. Mas ela continuou todo ano com o marido dela, indo adorar, primeiro, adorar e sacrificar. E segundo, eles iam levar coisa para Samuel. Eles cuidavam de Samuel, eles vestiam Samuel, eles levavam comida para Samuel, eles cuidavam de Samuel lá no templo. Mas ela entregou para Deus. Queridos, muitas vezes a gente vem para a igreja só para buscar. E quando Deus nos dá alguma coisa, a gente fala: não, é tanto que eu orei, eu quero isso para mim. A Ana, ela sabe o que ela fez? Quando ela recebeu a coisa mais importante, ela doou para Deus. Sabe o que diz o resto do versículo? Do capítulo 2? Sabe o que diz o resto lá? Diz que Deus abriu a madre de Ana e ela teve mais 2 ou 3 filhos. Ela teve mais 2 ou 3 filhos. Ela deu um para Deus, Deus devolveu para ela 3. Amém, queridos? Essa outra família é uma família que adorava
era uma família que sacrificava, era uma família que orava a Deus, era uma família que quando recebeu algo de Deus, devolveu o melhor para Deus. O que mais? Era uma família que não se deixava se contaminar pelos erros e os maus exemplos das pessoas que estavam ali. Eles não deixavam se contaminar. Eles não diziam, está todo mundo fazendo errado, eu também vou fazer. Não, eles continuaram fiéis a Deus. Não deixaram se contaminar pelos pecados das pessoas ao seu redor. Quarta coisa, eles continuaram adorando e sacrificando a Deus. Receberam a bênção? Receberam. Deus deu, Samuel para Ana, deu. Ela parou de pedir na igreja por aí? Não. Diz a Bíblia lá, continuaram todo ano indo para a igreja, levar a adoração e levar o culto a Deus e levar os sacrifícios a Deus. E continuaram indo para a igreja, também orientando e falando para Samuel: Samuel, você está aqui, meu filho, não siga o exemplo dessas pessoas aí fora, siga a palavra de Deus. Eles continuaram apoiando o filho, ensinando o filho no caminho que devia andar. Quinta coisa, a Bíblia diz que Samuel crescia com o Senhor, e Samuel não deixou cair por terra nenhuma da palavra recebida por Deus. Samuel, diz a Bíblia lá que o menino crescia. O menino crescia. Olha só o texto. Era muito grande o pecado desses moços de Eli perante o Senhor, porque desprezavam a oferta do Senhor. Porém Samuel, o menino da outra família, ministrava perante o Senhor. Sendo ainda jovem, vestido com um efode de linho, que era a túnica do sacerdote. E a sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando com seu marido subiam para oferecer o sacrifício anual. Ele continuou adorando, mesmo depois de ser abençoado. Queridos, precisamos aprender que com essas duas famílias, que nós precisamos não apenas buscar as coisas de Deus, buscar as bênçãos de Deus, buscar os milagres de Deus. Nós precisamos, e muito, mas nós precisamos, mais do que as bênçãos, mais do que os milagres, nós precisamos do Deus da bênção na nossa vida, do Deus da bênção na nossa família. Amém? Nós precisamos do Deus da bênção primeiro. Quando a gente leva o Deus da bênção, nós vamos trazer para nós, não só o Deus da bênção, mas nós vamos trazer todas as bênçãos. Às vezes a gente está pedindo uma para Deus, às vezes a gente está chorando. Veja bem, a Ana chorava por uma bênção, um filho. O que aconteceu? Ela ganhou um? Ela ganhou 4? Ela ganhou 4? Deus é assim. Eu honro os que me honram. Ele honra. Ele honra. Mas aqueles que me desprezam serão desprezados. Por que tanta coisa acontece errado com certas pessoas, com certas famílias? E por que em outras famílias as coisas dão certo? Querido, eu preciso olhar como é que essas famílias estão caminhando. Como é que nós estamos caminhando? Queridos, Samuel restaurou a manifestação de Deus lá no templo. Todo esse tempo Deus não falava mais por causa dos pecados dos filhos de Eli. E por que Deus voltou a falar? A Bíblia diz que Samuel ouviu a voz de Deus, Deus não falava mais. E de repente Samuel, menino jovem ainda, estava lá deitado. Diz a Bíblia assim, capítulo 3, versículo 2 a 10. Estando um dia Eli deitado no seu lugar, os seus olhos já estavam começando a escurecer, Eli não podia mais ver, Eli já estava velho, o sacerdote. Estando Samuel também já deitado, antes que a lâmpada de Deus no templo se apagasse, o Senhor chamou a Samuel. Olha Deus se manifestando. Deus chama Samuel e ele diz: eis-me aqui. E correu para Eli, pensando que fosse Eli que estava o chamando, e diz para Eli: tu me chamaste? E ele diz: não te chamei, torna a deitar. E o menino foi e se deitou, e o Senhor tornou chamar a segunda vez: Samuel, Samuel.
E ele se levantou e correu para Eli e disse: tu me chamaste? E Eli disse para ele: não, meu filho, eu não te chamei, vai deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. E então, não tinha sido manifestada a palavra de Deus para ele. E terceira vez tornou o Senhor chamar a Samuel, dizendo: Samuel, Samuel. E ele se levantou e foi a Eli. E disse: Eli, você me chamou? E ele disse: não te chamei. Mas ele entendeu que Deus estava falando com Samuel. Então ele disse para Samuel: Samuel, vai deitar, e se alguém te chamar, você diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi se deitar, e veio o Senhor, como tinha vindo das outras vezes, e chamou a Samuel de novo: Samuel, Samuel. E Samuel disse: fala, porque o teu servo ouve. Aleluia. Deus começou a se manifestar novamente, porque a família de Samuel estava restaurando o altar do Senhor, estava restaurando os princípios, estava restaurando o caminho pela palavra. O caminho pela palavra. Por isso que Deus se manifestou. Agora, ele ouviu a voz de Deus. Segunda coisa, ele ouviu a mensagem de Deus. Aí Deus dá uma mensagem para ele. Ele recebe a primeira revelação, ele recebe a primeira palavra profética. O próprio Deus fala com ele: Samuel, você vai ter que entregar uma palavra para Eli. Samuel, olha o que eu vou te dizer. Olha o versículo seguinte: e disse o Senhor a Samuel: eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual a pessoa que ouvir vai tinir os ouvidos. Vai ser coisa de tinir os ouvidos, porque suscitarei contra Eli, novamente Deus falando, tudo quanto eu já tenho falado contra ele. Vou começar e vou acabá-lo, porque eu já lhe vi saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade dos seus filhos, que ele conhecia, porque fazendo-se seus filhos desprezíveis, execráveis, não os repreendeu. Portanto, eu jurei a casa de Eli: nunca mais será espiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimento. Deus dá essa palavra dura para Samuel sobre a família de Eli. Fala para Eli que eu vou agora executar o que eu venho falando, agora eu vou botar em prática. Vai acontecer o que eu falei. E Samuel, ele não só ouviu, ele ouviu a voz de Deus, ele recebeu a palavra, mas ele entregou o recado. Ele entregou o recado. Samuel entrega a mensagem a Eli, embora fosse muito dura. E Samuel ficou deitado até pela manhã aquele dia. Então abriu as portas do templo, ele cuidava do templo. Porém Samuel temia relatar a visão a Eli. E Eli chama Samuel e disse: Samuel, meu filho. E ele diz: eis-me aqui. E Eli diz para ele: qual é a palavra que o Senhor te falou essa noite? Samuel sabia, Eli sabia que Deus tinha falado com ele, porque ele viu Samuel correndo para ele 3 vezes. Ele entendeu que Deus estava querendo falar com o menino, que era Deus. E ele falou: ó, se alguém te chamar de novo, diga: eis-me aqui. Ele falou: esse menino, Deus falou com ele. Queridos, que coisa, Deus não falava mais com Eli, Deus não falava mais com os outros filhos de Eli, mas Deus falava com Samuel. Deus não falava mais com a família de Eli, porque estava andando errado, mas Deus falava com a outra família, porque estava andando com Deus. Qual família nós estamos? Só existem esses dois tipos de família no mundo. Nós vamos estar ou em uma ou em outra. Famílias que andam com Deus, que ouvem a voz de Deus, que obedecem a voz de Deus. Ou nós vamos estar em outras famílias, como essa de Eli, que não ouvem a voz de Deus, que desprezam a voz de Deus e sofrem as consequências. Mas a Bíblia diz que Samuel falou para Eli: meu filho, qual a palavra que você recebeu? Eu peço-te, não me encubra nada, e assim faça Deus a você outro tanto, se você me cumprir. Eli foi muito correto. Samuel, me conta tudo, não nega nada, não esconde nada do que você ouviu. E Samuel contou, diz a Bíblia que Samuel contou tudo o que Deus tinha falado. E sabe o que ele falou? Deus é o Senhor, faça a Ele o que bem parecer aos seus olhos.
um homem quebrantado, se eu não posso mudar mais a história da minha vida? Paciência, faça Deus o que lhe parecer bem a história. Queridos, olha a diferença dessas duas famílias. Olha porque Deus se manifestou em Samuel, que era da família do Eucana e da Ana. E porque Deus não se manifestava mais na outra família, embora fosse a família, sacerdotes que estavam lá para ministrar perante Deus, mas Deus tinha ido embora do templo. Deus tinha ido embora. Se você ler o capítulo 4 em diante, você vai ver que teve uma batalha, teve uma guerra. E os sacerdotes naquele tempo iam na frente da batalha levando a arca de Deus, que simbolizava a presença de Deus. O povo de Israel, eles eram vitoriosos nas batalhas, porque eles, quando andavam com Deus, porque eles andavam com Deus e a presença de Deus estava com eles. E Deus mandava eles pegar a arca, que simbolizava a presença de Deus, e levar na frente, porque Deus se manifestava na arca, e os inimigos eram todos destruídos e desbaratados. Mas dessa vez, eles levaram a arca, o Ofni e o Finéias, os filhos de Eli, levaram a arca. E você vai ver lá no capítulo 4. Mas Deus não estava mais com eles, não adiantou nada. Os inimigos vieram, destruíram todos o exército de Israel, matou os 2 filhos de Eli e se cumpriu a profecia que Deus tinha falado. Queridos, que família nós estamos construindo? Qual é o nosso tipo de família? Família que anda com Deus, que adora e que sacrifica, e que leva para agradecer. E sabe que Deus vai responder, como respondeu Ana. Ou família que só vem para buscar, só quer receber, só quer milagre, só quer solução de problema, mas não quer compromisso com Deus. Que tipo de família nós estamos tendo? Que tipo de família? Tem um versículo que me chama muita atenção. 1 Samuel 3, 19 e 21. E crescia Samuel e o Senhor era com ele. Olha que bonito. Crescia Samuel, ele era menino ainda, estava crescendo, mas Deus era com ele. Mas tem uma coisa, nenhuma de todas as palavras de Deus Samuel deixou cair por terra. Tudo que ele ouvia, ele falava, que tinha que falar, ele obedecia. Se era para dar o recado, ele dava. Se era para praticar, ele praticava. Se era para falar com a sua casa, ele falava. Ele pagou o preço, porque ele deixou cair por terra a palavra de Deus. Ele não exigiu, ele não ensinou, ele não foi duro com aqueles que estavam andando errado. Mas Samuel não. Samuel não deixou cair um jota, uma vírgula da palavra de Deus. Não é. É o que Jesus disse. O vosso andar seja sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. A Bíblia está dizendo que é para andar assim, meus filhos, minha esposa, meu esposo, nós vamos andar assim, porque a Bíblia está dizendo que é para andar assim. Nós não vamos andar como andam os nossos vizinhos. Eu moro lá no condomínio e essa semana as pessoas estão fazendo a festa de junina e foi lá o convite para ir participar da festa junina. E eu disse para a pessoa que me entregou o convite: nessa festa eu não vou. Você me desculpe, me perdoe, mas eu não tenho como ir. Porque João Batista foi morto porque falou a verdade. Falou para o rei que ele estava vivendo em adultério e em pecado. E por causa dele falar para o rei, mostrar o pecado do rei, a amante do rei, que João Batista mostrou o pecado, mandou cortar o pescoço dele e dar para ela numa vasilha. Qual é a razão que nós temos hoje como cristão para fazer festa junina e para comemorar o que de São João? Nada. Um homem que morreu pela palavra de Deus. E muitos dos que estão aí comemorando estão fazendo o mesmo que fazia o rei, vivendo no adultério, com a vida toda errada. Comemorando o quê? É preciso nos posicionar, queridos. É preciso nos posicionar. Samuel, Deus andava com Samuel, porque ele não deixou cair nenhuma da palavra de Deus. Ele não deixou de seguir e nem de praticar. Capítulo 12 de 1 Samuel, e assim estou concluindo. Então, diz assim:
O povo, Samuel já velhinho, não conseguia mais cuidar do povo. Deus tirou Elias, Eli e os sacerdotes e colocou Samuel. E Samuel ficou ali como sacerdote sobre a casa de Deus até ficar velhinho. E agora ele velhinho já não podia mais fazer as coisas. Olha o que diz a Bíblia em 1 Samuel 12, 1-5. E disse Samuel ao povo de Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto vocês me disseram. Vocês disseram para mim: constitui para nós um rei. Pois agora nós queremos que um rei vá adiante de nós. Nós não queremos mais profeta, nós queremos rei. Eu já envelheci e meus filhos estão convosco, mas vocês não querem mais meus filhos, até porque não tinha como querer, porque estava fazendo tudo errado. Eu, desde a minha mocidade até o dia de hoje, eu estou aqui com vocês. E aí, olha o que Samuel fala para eles: eu quero que vocês testifiquem para mim, perante o Senhor, o seu ungido, a quem de vocês eu tomei boi, a quem eu tomei jumento, a quem eu defraudei, a quem meus olhos pegou alguma coisa, a quem eu defraudei, a quem eu oprimi, e de quem eu recebi algum suborno ou alguma coisa. E disse o povo: o Senhor é testemunha, porque realmente você não pegou nada de nenhum de nós. Era um homem íntegro, era um homem exemplar. Não aceitava suborno, não aceitava nada de ninguém. O que era dele, o que era dos outros era dos outros. Um homem fiel a Deus, um homem íntegro em todas as suas áreas. E ele diz: estou entregando o meu ministério, velhinho, já não consigo mais continuar. Mas uma coisa eu quero que vocês me digam: em toda essa história, eu cheguei aqui criança, estou saindo velhinho, eu roubei alguma coisa de vocês? Eu enganei alguém? Eu menti para alguém? Eu mexi com a pessoa de alguém? Eu peguei suborno? Não. O povo foi que respondeu: não. Você foi um exemplo. Queridos, Deus está buscando pessoas que sejam exemplo aqui nesse mundo perdido. Não pessoas que falem, mas pessoas que a vida fala. É para isso que Deus nos chama. Concluindo, Pastor Hermínio, livro Sacerdócio, Igreja, Reino, folha 193. É tempo de falar de plataforma e fundamento e não de cobertura. É tempo de começar bem, mas é tempo de terminar bem. É muito fácil começar bem, mas ele está dizendo que nós precisamos terminar bem. Samuel começou bem, pequenininho, criança, mas ele terminou bem. Cabelos brancos, continuou fiel até o fim. Integridade. A igreja apostólica precisa ter fundamentos, precisa ter ensino no lar, nos negócios. Já não cabe mais permanecer a semana inteira no erro. Olha para isso. Não dá mais para permanecer a semana inteira fazendo coisa errada e se quebrantar nos domingos. Quer dizer, vai para a igreja nos domingos só. O resto da semana faz tudo errado. Deixemos de ir à igreja e passemos a ser igreja. Olha que forte. Se for só para ir à igreja no domingo, não vá. É preciso ser igreja em nossas casas, em nossos lares. E quando ir para a igreja, levar a igreja junto, levar Deus junto. Era isso que essa família fazia. Eles cultuavam a Deus lá na cidade deles. E quando eles iam, eles levavam Deus com eles. Eles levavam adoração. Eles ficavam felizes. Eles adoravam. Eles sacrificavam. E ainda, a nossa pregação deve ser o testemunho da nossa própria vida. Uma coisa é o Hermínio dizendo, pastor Hermínio, uma coisa é você pegar a Bíblia, a Torá de Deus e falar com a pessoa, falar de Deus para as pessoas. Outra coisa é Deus abrir o livro da sua vida, das nossas vidas. Deus abrir o livro da nossa vida e falar de você, como falou de Satanás para Jó. O que Deus fez para Satanás? Tinha um homem na terra perfeito, íntegro, chamado Jó. E Deus chega para Satanás, vai no céu, e Deus chega para Satanás: ô Satanás, você conhece o meu servo Jó lá na terra? Homem íntegro e fiel a mim. Deus fala para Satanás da vida de Jó. Pastor Hermínio está dizendo que o mais importante hoje não é só falar da palavra, mas é viver a palavra.
praticar a palavra, dar testemunho, para que Deus possa olhar para o nosso testemunho e falar: ô fulano, olha o exemplo lá da minha filha, siga o exemplo dela. Pede ajuda para ela, porque ela é um homem, uma mulher de Deus. Isso nos faz entender que se existe algo em nossa vida que não for do céu, vai se perder. Porque a Bíblia diz, Jesus disse: toda árvore que meu Pai não plantou será arrancada. E não adianta querermos segurar com nossas mãos, porque o que Deus planta permanece, mas o que Deus não planta será arrancado. O que Deus não planta será arrancado, mas o que Deus planta permanece para sempre. Foi isso que nós ouvimos na semana passada. Aquele que ouve a minha palavra e pratica, constrói a casa na rocha. Vai vir a tempestade, vai vir o vendaval e a casa não vai cair. Mas o que não construiu a casa na rocha, construiu na areia, é o que ouve e não pratica. Vai vir a tempestade e a casa vai cair. Queridos, mas e para nós hoje, o que Deus está dizendo? Meu filho, mesmo que você viveu errado até agora, sabe o que eu estou dizendo? Aconselho-te de mim, compre ouro provado no fogo, roupas brancas para vestir, e óleo e colírio para aplicar nos seus olhos, para que você veja. Eu repreendo e castigo a todos aqueles que eu amo. Se Deus está falando duro com a gente, é porque Ele nos ama. Ser, pois, zeloso, arrepende. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa